Nós estamos de volta com o TV Mar News, são 9 horas e 14 minutos para você que acompanha a nossa programação. Agora a gente vai falar um pouco sobre inclusão digital, recebendo aqui no estúdio Cláudio Marcelini, ele que é professor e presidente do Instituto Brasileiro de Inclusão Digital. Muito bom dia para você, Cláudio, tudo bem? Muito bom dia, Porlane, prazer estar aqui com vocês em Maceió. Cláudio, quando a gente fala sobre inclusão digital, não dá para a gente não falar sobre a inclusão digital nas escolas, onde tudo começa, na verdade, ou pelo menos deveria começar. Perfeitamente. Infelizmente, no Brasil, a gente observa que o tema inclusão digital, ele é muito latente, mas infelizmente ele vem sendo utilizado de uma forma equivocada ou talvez não tão completa como deveria, diferente dos países desenvolvidos, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, onde isso já é muito bem difundido. No Brasil, as pessoas ainda confundem inclusão digital com informática. Então, muita gente ainda pensa que inclusão digital é você colocar uma sala de computadores, dar o acesso à internet para o aluno ou para a população de forma geral e, por sua vez, dar acesso a um software, por exemplo, um Microsoft Word, um Internet Explorer. Na verdade, isso é informatização. Inclusão digital, ela ocorre quando? Quando você, com o uso adequado da tecnologia da informação, observa um quadro de melhora para um indivíduo, para um nicho da sociedade ou para uma sociedade como um todo. Então, para dar um exemplo na educação prático, o indivíduo, o gestor público, o secretário de educação, ele contratou uma empresa que forneceu computadores, forneceu softwares. Aquilo por si só não faz inclusão digital. A partir do momento que você identifica um problema, então vamos dar um exemplo hipotético, supondo que em Maceió a evasão escolar cresça 10% ao ano. Por quê? O professor está com dificuldade de se comunicar com o aluno está cada vez mais desinteressado. Por sua vez, essa evasão escolar que cresce 10% ao ano, ela gera um índice negativo de mais 10% no ensino. Então, através das ferramentas de informática, a gente transforma aquela matemática analógica, a geografia, a história, que o aluno já perdeu interesse, num assunto digital, onde o aluno com o celular, com o computador, vai poder se conectar com alunos de outras escolas do Brasil, com outros professores, ampliar sua interação social, ampliar a tua capacidade informacional, fazer pesquisas e aí discutir de uma forma mais dinâmica sobre aquele tema que estava desinteressante em sala de aula, matemática, geografia. Após um ano, com o projeto, a gente observa que o índice de evasão e desempenho escolar ruim cai pela metade. Isso é inclusão digital. Então, repetindo, a inclusão digital ela ocorre somente quando você observa um quadro de melhora no indivíduo, num nicho da sociedade ou em toda uma sociedade com o uso adequado da tecnologia da informação. Cláudio, é tão caro e tão difícil fazer essa inclusão digital nas escolas? Muito pelo contrário, é muito barato. Essa é uma pergunta que muita gente faz e hoje, ao custo de um hambúrguer, você consegue que um aluno, por exemplo, de ensino fundamental, consiga ter acesso a um projeto customizado, de forma a ter um professor, que é um multiplicador local capacitado, para ensinar essa linguagem, digamos assim, da matemática, da geografia, da gramática, de forma digital. Então, é muito barato, simples. O que falta? Falta, eu acho que um pouco de capacitação. Eu vejo alguns municípios no Brasil, ao longo desses 20 anos, onde existem gestores públicos que têm uma boa intenção, mas não têm a capacidade técnica para desenvolver aquele tema. E outros, por sua vez, infelizmente, ainda usam aquilo como uma forma de bordão político. Vamos fazer inclusão digital. Soltam internet sem fio na rua, o famoso Wi-Fi, né? Internet de graça, computador na sala de aula, mas ninguém sabe para que serve, como fazê-lo, aquilo acaba sucateado e aí sim você tem um custo muito alto. Pois é, a gente poderia também, eu acho que de repente poderia servir como um bom exemplo. Algumas pessoas têm celulares de última geração, mas só sabem mexer nas ferramentas básicas, né? WhatsApp, Instagram, enfim, e não passa daquilo ali. Então, é exatamente a utilização dessas ferramentas e de ir, na realidade, muito mais além que isso que está faltando. Justamente, você observou muito bem. A tecnologia no Brasil, por assim dizer, a tecnologia mobile, que é o celular, o notebook que a gente tem em casa, ele, na grande maioria das vezes, ele é usado para quê? Entretenimento, diversão, fake news, que hoje está em alta. Enfim, são
temas que não ajudam o indivíduo ou a sociedade a se desenvolver. Porque também ele não sabe como fazê-lo. Veja, o celular é uma porta para o mundo. A gente pode se informar, se comunicar, conhecer pessoas, estudar, fazer negócios, gerenciar negócios. É uma porta para o mundo e é uma ferramenta também que já está presente nas salas de aula, né? Hoje em dia todo aluno tem. Falta apenas trazê-lo para ser aliado à educação. Perfeitamente. Falta justamente essa capacitação para despertar a vontade e o interesse e a condição do professor ser o multiplicador local e o aluno receber essa informação adequada, de modo que ele possa usar isso para o bem. Pois é, quando a gente fala sobre inclusão digital, a gente pode, através dela também, evitar crimes cibernéticos? Muitos. O Brasil tem sido o palco aí de um número exacerbado de crimes. Se nós pegarmos os índices dos últimos anos, o Brasil figura sempre entre os 3, 4 primeiros. Primeiro na questão do entretenimento. Muita gente pensa assim que rede social é sucesso nos países ricos. Deixou de ser já há algum tempo. É mais desenvolvido nos países emergentes. Os crimes virtuais vão na mesma linha. Os países em desenvolvimento é que, por sua vez, acabam recebendo uma intensidade maior de crimes, com exceção de um ou outro, né? Por conta do consumo. Você pega Estados Unidos, que é um país desenvolvido, lá tem um consumo absurdo, e aí, por sua vez, o índice de crimes também é alto. Mas, de uma forma geral, os países de desenvolvimento, que são aqueles que não têm a capacitação adequada, o indivíduo acaba sendo refém de uma série de crimes. Quando a gente fala sobre a inclusão digital nas escolas, trazendo um pouco mais para esse tema, a gente percebe que as melhores escolas do mundo está presente esse tipo de ferramenta, não é isso? Sem dúvida. Não dá mais para voltar atrás. É um caminho, como você bem citou antes da entrevista, a gente estava aqui batendo um papo, é um caminho sem volta. Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que hoje você consegue deixar o indivíduo até sem água para beber, mas você não tira o celular da mão dele. O celular, ele carrega a vida dele, as senhas do banco, os amigos, a rede social, enfim. Então, é um artigo de primeira necessidade. Já uma pauta de discussão sobre isso no país, né, de uma forma legislativa, para transformar o uso da internet, como aconteceu, por exemplo, com o saneamento, com a lei da energia elétrica, onde todos podem ou deveriam ter acesso. A gente tem escolas modelo aqui no nosso país? Olha, é difícil de ver. Nesses 20 anos, eu vi assim, poucos cases onde havia um empenho muito grande, um investimento muito alto para ter uma inclusão digital ainda muito pequena. De uma forma geral, o que a gente vê, eu diria que em 95% do território nacional, sem exagero nenhum. Infelizmente, há uma preocupação muito grande para adquirir computadores e softwares. Ponto. O problema é que esse tipo de equipamento, você gasta muito na aquisição, você tem um custo de manutenção e você fica limitado, por sua vez, quando você usa um software pronto. Eu defendo o uso de ferramentas, são as chamadas ferramentas de código aberto, ou seja, são aquelas gratuitas que você da sua casa pode entrar de graça, sem pagar royalties para ninguém. O próprio sistema ele vai se atualizando, ou seja, isso reduz o custo e te dá acesso a um produto cada vez mais atualizado. Quando você compra um computador com software limitado, por sua vez, você fica restrito a uma área, entendeu? Pois é, então, eu acho que a gente poderia, então, dar uma reforçada, Cláudia, sobre essa questão da utilização, né, da importância de se utilizar a ferramenta, a tecnologia a favor da educação e, principalmente, é claro, fazer aquele alerta, né, sobre a necessidade de também se fazer disso não apenas um discurso, mas uma questão concreta nas escolas. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a população tem que cobrar e, acima de tudo, acreditar que tudo leva tempo para acontecer, é necessário você ter profissionais de ponta. Veja, acho que você há de concordar comigo, isso é uma questão de uma cultura nacional e não regional. O brasileiro, ele é um tipo de povo que ele acredita que ele vai dormir, pedir para o Papai do Céu e acordar sabendo. Isso não existe. Por exemplo, você para estar aqui, você não foi dormir ontem e falou, olha, amanhã eu vou acordar apresentadora. Você tem muitos anos para trás. O que eu quero dizer é que cada profissional, ele precisa estar atendendo a sua área para que aquilo se desenvolva. Não adianta você contratar um médico para fazer manutenção no seu carro. Na inclusão digital é a mesma coisa. Se você contratar um curioso ou meramente alguém que entenda de programação, que é uma fração da inclusão digital, dificilmente você vai ter um projeto maduro.
Pois é, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no TV Mar News. Muito obrigada, sucesso aí então com o seu instituto. Agradeço a você, TV Mar, e a todos os nossos telespectadores. Olha só, gente, agora a gente vai falar sobre um fato recorrente que tem acontecido aqui no nosso estado, é a questão dos incêndios em vegetação. Tem crescido cada vez mais e a gente vai aí acompanhar a matéria de Fernando Palmeira, que conversou inclusive com o Corpo de Bombeiros a respeito disso e o que é que a gente deve fazer para evitá-los. Vamos conferir. É fogo. Além dos incêndios criminosos pelo Brasil afora, infelizmente os acidentes estão acontecendo principalmente nessa estação do ano. Muito sol, muito calor e a vegetação ressecada. É fácil, é rápido, é um perigo. E as estatísticas estão mostrando. O Corpo de Bombeiros Militar aqui em Alagoas tem dados estatísticos sobre as queimadas e também os incêndios acidentais. Capitão Holanda, como é que estamos nesse momento, nessa preocupação com tantas ocorrências acontecendo, principalmente já no começo do ano? Exato. Do dia 1º ao dia de hoje, nós registramos em torno de 278 ocorrências de incêndio, das quais a gente tem 71% desse número incêndio em vegetação, que nos preocupa porque está associado muito ao fator da negligência do homem, que daqui a um pouco eu abordo alguns detalhes. Em torno de um pouco mais de 17% em edificações de forma geral, à exceção das edificações unifamiliares, que são as residências de casa, que está em torno de 12%. Então, prepondera em torno de 71% de fato os incêndios nesse período em vegetação. E isso vem muito associado ao fator humano, associado ao verão, à sequidão, o calor exacerbado, a presença de pessoas muito em áreas isoladas por questão do turismo. Então vai lá, deixa uma lata, deixa um vidro, isso tudo é um fator de ponto de convergência de calor oriundo do sol e obviamente isso se torna um agente ígneo, de um descuido, uma mata um pouco mais seca, isso vai ser um agente propiciador para iniciar o fogo e daqui a um pouco está descontrolado que vai se tornar um incêndio. Nós tivemos aí registro de incêndios próximo a comunidades, a povoados, próximo às rodovias, isso no interior. Também aqui na Grande Maceió, registros recentes de incêndios. Como é que se pode fazer para prevenir e evitar danos mais graves? Primeiramente, a gente faz um apelo a toda a sociedade que não faça uso dos terrenos baldios como depósito de lixo irregular. Os donos de terrenos procurem mantê-los limpos, porque isso gera, infelizmente, um fator que hoje é preponderante para os incêndios acontecerem. Então, pedimos a todos que tenham esse zelo de jogar o lixo verdadeiramente em locais que são destinados ao lixo. E as pessoas que são detentoras de terrenos baldios, procurem mantê-los limpos. Isso é o cuidado no ambiente aberto, de vegetação, não joguem bitucas de cigarro, não pensem que tudo aquilo que você joga que não é da natureza pode se voltar contra você no momento em que há uma chuva, no momento em que há uma sequidão. Se for secura, se for calor, vai se tornar incêndio. Se for enchente, vai tapar bueiros, consequentemente vai encher, vai promover uma série de desconfortos para a sua rotina, seu cotidiano. Já para as prevenções no ambiente doméstico, a gente alerta que nesse período de férias, que vocês vão sair, muitas vezes vão se ausentar por longos períodos, procure sim fazer o que é de praxe, desligar os eletrodomésticos que não são essenciais a ficarem ligados da tomada e principalmente a gente faz um apelo, fechem todas as portas e janelas, porque você neste momento compartimenta algum eventual incêndio que aconteça e dá tempo sim de ter uma pronta resposta quando for ligado o telefone 193 e o bombeiro se fizer presente. Então a gente pede que além de fechar, desligar as energias e os eletrodomésticos serem desligados, aqueles que não precisam, como a geladeira não pode ser desligada, promovam um compartimento na sua edificação, fechem portas e fechem janelas. Agora vamos chamar a atenção daqueles que estão vendo um foco de incêndio acontecer, principalmente em vegetação no interior, ou mesmo aqui na capital. Quais as primeiras ações, o que é que se pode fazer para debelar de imediato, antes mesmo de chamar o Corpo de Bombeiros Militar?
Antes de mais nada, a gente sempre orienta, liga para 193. Mesmo que você se mostre apto a agir com um extintor, com algum meio ou outro, que você tenha um conhecimento prévio de um combate primário, que ninguém a gente orienta a fazer um combate um pouco mais evoluído, só um incêndio inicial, que pode ser, o que é um incêndio inicial? É um fogo que você consegue controlar com um agente portátil, como um extintor, que aí isso é destinado à sociedade civil. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui do Corpo de Bombeiros Militar, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arnaldo Melo, no canal 25 da NET. Fica aí, então, esse alerta, né, gente? A gente tem que prestar atenção. Estamos num período seco por conta desse verão, esse calorão que tem feito, e a gente, então, tem que tomar todos os cuidados devidos para evitar fogo em vegetação e, é claro, também fogo dentro de casa. Agora é hora de futebol. Alexandre Lini está chegando porque, salvo engano, parece que o campeonato aqui alagoano vai dar uma pequena pausa. Vem chegando aí campeonato brasileiro também, não é isso? Muito bom dia. Lani, seja bem-vinda. É bom estar com você aqui, muito bom. Seguinte, pois é, o Orlando já adiantou aqui e a gente toca a bola para frente. O alagoano ele vai dar uma pausa. A gente vai ter quarta-feira Jaciobá e Murici, mas CSA, CRB, o Asa, Coruripe, esses vão dar um tempinho, tá ali, vamos treinar mais um pouquinho. E o CSA, só organizando aqui, CSA, CRB e Coruripe vão entrar de cabeça na Copa do Brasil. Asa, CSE, o CEL, esses sim vão treinar mais um pouquinho. Porque essa semana é decisiva para os sonhos, os planos e as metas dos clubes alagoanos na Copa do Brasil. A competição, que mais vale dinheiro no nosso futebol. O CSA e CRB saem e o Coruripe recebe o Juventude aqui em Alagoas. Vamos olhar aqui, os jogos começam na quarta-feira, mas todo mundo já virou o disco, porque o que importa mesmo, volta lá. O que importa mesmo é a Copa do Brasil. Neste momento, todo mundo desligou, nem o CSA vai lembrar que perdeu para o River de 3-1 no final de semana pela Copa do Nordeste, nem o CRB vai lembrar que empatou com o CSE por 1-1. Ninguém quer lembrar disso. Todo mundo está de olho na grana da Copa do Brasil e nos adversários. Eu falava, o Coruripe recebe no Gerson Amaral às 15h30 o Juventude, que já foi campeão da Copa do Brasil lá atrás. No mesmo horário, o CRB no Pará vai jogar contra o Independente do Pará. A gente aí teve muita brincadeira, né? Já que o CSA perdeu para o River, o CRB vai enfrentar outro clube homônimo de clube argentino, o Independente. No de lá é o Independiente. E o CSA na quinta-feira à noite, já depois de saber dos resultados de Coruripe e de CRB, vai enfrentar o Vitória no Espírito Santo. Lembrando mais uma vez que os clubes alagoanos jogam com CSA e CRB porque estão melhores classificados no ranking da CBF, eles jogam por um empate fora de casa. Empatando fora de casa, está tudo tranquilo na Copa do Brasil. Já classifica. Só não pode perder. E o Coruripe precisa da vitória frente ao Juventude, que já foi um clube poderoso, já foi um clube de Série A. Hoje vive um momento mais delicado em sua história, um momento com mais dificuldades, mas está tudo em aberto. A semana promete muita coisa boa. E hoje, de 11h30, para você que está assistindo ao vivo ou para você que assistiu a reprise, pode ir lá no nosso YouTube, achar, porque nós temos canal Esporte com eu, Alexandre Lino, Márcio André e toda a turma aqui da TV Mar, fazendo aquela resenha que você já conhece.
Estou um pouco nervoso, acho que é a sua presença, Gente, o seu olha, retorno. Lino, eu gostaria de conversar um pouco mais com você sobre o jogo de sábado, sobre o Super Bowl também, mas a gente está com tempo esgotadinho. Vamos falar de Super Bowl no Tudo, canal então Esporte. a gente vai dar uma olhadinha. Vamos lembrar dos gols do River. Vamos falar desse tropeço do CRB frente ao CSE. Vamos falar de tudo isso. Tudo isso logo mais às 11h30 no canal Esporte. Você não pode perder, porque agora você vai ficar então com o programa Bem Assim com Mara Almeida. Um beijo bem grande para você. Obrigada pela sua presença. Uma excelente semana. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Só a letrinha.